Sejam bem-vindos à Figueira TV para mais uma conversa destas legislativas que se aproximam e são já no próximo domingo, dia 30 de janeiro. Estamos aqui no Suite Atlantic Hotel e Spa da Figueira da Foz e o nosso convidado é Rui Mamed, o cabeça de lista do Partido Livre. Obrigado pela disponibilidade para conversar. Obrigado pelo convite. Quem é o cabeça de lista? Pode-se apresentar para as pessoas que não o conhecem. O cabeça de lista sou eu e é apenas natural que não me conheçam muito, pelo menos que não saibam muito sobre a minha vida particular, porque eu prezo pela minha privacidade também. Aliás, não é na qualidade de Rui Mamed, pessoa mediática ou pessoa clonável, que eu me apresento a estas eleições. Eu apresento-me a estas eleições como membro de um coletivo, de um conjunto de pessoas que se propõem a construir de base a democracia e a forma de nos regermos coletivamente, e sou apenas mais um. Sou um que esteve disponível neste momento para dar a cara, para avançar, para dar o passo em frente, para poder propor-se a cumprir este projeto eleitoralmente. Sim. E o que é o LIVRE? É um partido relativamente recente e as pessoas têm curiosidade em saber, não é? Sim. O LIVRE, quanto a mim, é provavelmente o principal acontecimento que aconteceu na democracia nos últimos 10 anos. Eu acompanho com muito entusiasmo desde o início, desde que foi fundado em 2014. Eu não me juntei ao partido logo nessa altura, mas acompanhei desde o início com muito entusiasmo. O LIVRE é uma força política que, para além de progressista, propõe-se mudar a forma de fazer política de forma radical no sistema político-partidário em Portugal. É o caso, e acho que uma boa ilustração disso é a forma como eu chego aqui a esta conversa. Eu não fui ninguém que fosse convidado por nenhuma liderança partidária, não fui ninguém que a quem fossem devidos favores políticos. Ou promessas futuras. Sim, exatamente. Eu sou simplesmente alguém que se candidatou num processo de primárias abertas, juntamente com outros militantes e apoiantes do partido, e fui aquele que os meus colegas de partido acharam que estava em melhores condições de avançar, e é apenas isso, é um conjunto de circunstâncias, é um casamento de circunstâncias que me faz estar aqui hoje. Sim, portanto não há nenhuma nomeação por diretório. Exatamente, exatamente. Aliás, isso é muito, quanto a mim, isso é um aspecto muito interessante no LIVRE, que é, o LIVRE efetivamente propõe-se a ser uma ferramenta da democracia, não é? O nosso partido pratica. Exatamente, desde o início, não é? Quem cá chega com as cores do LIVRE, quem chega a uma campanha eleitoral, quem chega a umas eleições a representar as cores do LIVRE, efetivamente está a materializar essa forma de ver a política. E pronto, e é muito para aí que eu venho aqui, sim. E tem um slogan que entra no ouvido. Bota acima, não abaixo. Sim. Pois, isto porque, quer dizer, é com alguma mágoa que vemos que a esquerda em Portugal, historicamente, sabe cavar a sua própria sepultura, não é? Nós, felizmente, desde 2015 que temos estado entregues a um projeto de poder de índole claramente e transversalmente progressista. Foi com muito bons olhos com muito bons olhos que vimos o progresso que foi conseguido até agora, e é com algum pesar, não é, que vemos a incapacidade da esquerda de conseguir chegar a um acordo para poder dar continuidade a esse projeto. De resto, nós temos uma visão muito mais pragmática do que é que pode ser feito a esse nível politicamente. Para nós, mais do que... O que é que se pode fazer? Então? Exatamente. Mais do que, se calhar, apostar... E atenção, nós compreendemos as particularidades de todos os grupos partidários e, naturalmente, têm as suas razões, e tiveram, naturalmente, as suas razões, que em grande parte foram válidas, e que são válidas, para promover alguma intransigência nessa negociação. Mas a nossa visão é de que serve mais a população, serve mais a nossa comunidade, podermos encontrar essas pontes e procurarmos encontrar formas de dar continuidade a um projeto, mesmo com algumas limitações, mas estamos cá para dar esse pendor progressista a um projeto de poder. E é com isso que podem contar connosco, os portugueses. E como é que tem decorrido a campanha aqui no Círculo de Coimbra e que mensagem tem transmitido? A campanha, penso que tem corrido bem. Nota-se nas pessoas, de facto, alguma exasperação relacionada com este fim antecipado, com este fim inesperado de um projeto de esquerda em Portugal. Nota-se também que as pessoas
gostam de que haja ideias novas e forças novas na arena política em Portugal. É claro que o nosso sistema político-partidário e a forma como a democracia funciona em Portugal não beneficia muito a oportunidade dos pequenos partidos, não é? E Coimbra não é exceção. Aliás... É um número reduzido de deputados. É um número reduzido de deputados e acaba por ser necessário um esforço para um partido pequeno que deixa muita gente de pé atrás se há de confiar o voto a uma força política desta natureza ou não. Nós tentamos procurar mostrar às pessoas que um voto livre não é um voto perdido. Aliás, eu tenho dito isso na campanha, um voto no livre, mesmo que não chegue para eleger um deputado, embora nós tudo estamos a fazer para que isso possa acontecer e para que o Distrito de Coimbra, que é um distrito tradicionalmente de esquerda, possa ver este tipo de esquerda ecológica e que pugna pela justiça social e ecológica no Parlamento, mas mesmo que isso não seja possível, dar um voto ao livre é dar uma força a uma força, é dar pujança, é votar a confiança numa força partidária que quer levar a democracia à construção das bases. E, portanto, um voto no Partido Livre, mesmo que seja um voto que não seja elegível, é um voto para a subvenção e para nós conseguirmos fazer deste projeto mais forte e, na próxima vez, estamos em melhores condições para depois, quando chegarmos lá, podermos mudar, alterar as regras do jogo, que, aliás, o Livre tem, uma das propostas que tem é pela criação... É o que eu ia perguntar quais são, assim, as propostas... É pela criação, no âmbito eleitoral, é pela criação de um círculo de repescagem, portanto um círculo que aproveite o corpo, que é bastante significativo tradicionalmente nos nossos atos eleitorais, de votos que não têm um aproveitamento na forma de uma eleição, para que esses votos, lá está, não percam a sua validade apenas porque não estão representados numa circunscrição com um maior número de eleitores. Depois há muitas outras propostas, não é? Vamos a elas. Pronto, quero que comece assim por algum âmbito. Sim, o que parecer mais oportuno. Pronto. Para nós, aquilo que se calhar é fundamental neste momento e desde já acordar a sociedade portuguesa é declararmos emergência climática. Temos que perceber que temos negligenciado uma forma sustentável de promover o crescimento económico há demasiado tempo e esse prazo de validade está a chegar ao fim, está a expirar. E, portanto, temos que perceber hoje... Faltam 100 segundos, não? Diga. Faltam 100 segundos para o relógio. Exatamente. Faltam 100 segundos para o relógio fechar, exatamente. E aliás, a Figueira, penso que o Conselho da Figueira da Foz acaba por ser um exemplo, em certa medida, paradigmático disso mesmo, não é? Aqui, por exemplo, a zona da praia, vemos que houve uma tentativa de... Quer dizer, tem tudo a ver com a resposta que a sociedade a um dado momento é capaz de encontrar para resolver ou para procurar responder a um determinado desafio. Mas aqui percebemos, por exemplo, que havia o projeto de tentar limitar a erosão da praia e construíram-se muitos perdões, que foi apenas... e retirou a areia de outros sítios. Pois, exatamente. Foi uma solução a prazo, não é? Pronto. Mas quem diz isso, diz também a zona sul do Conselho da Figueira da Foz, que é fortemente dependente de uma indústria que, na nossa perspectiva, é uma indústria, em certa medida, ultrapassada, que é a da celulose, e que é preciso, para além de ser altamente poluente, é preciso que a comunidade local possa depender menos dessa indústria para que se sinta mais livre e mais disponível para tomar decisões mais em linha com a defesa do seu próprio local de habitação e local onde são naturais. Pronto. Nós temos metas que achamos que precisam de ser mais ambiciosas do que aquelas que ultimamente têm regido os planos eleitorais. Achamos, por exemplo, que até 2030 é fundamental diminuirmos em 65% as emissões de gases poluentes. Achamos, por exemplo, que a produção de energia de fontes renováveis é uma prioridade a assumir desde já. Temos que chegar a 2030 com 100% de fontes de eletricidade de origem renovável. Inclui aí o nuclear, não? Pois, parece que está a ser um tema de conversa. Bem, nós incluímos o nuclear, se até lá surgirem formas de fusão nuclear tecnologicamente viáveis, com certeza. Claro que o nuclear fissão, aquele que existe até
que agora, que foi explorado nas últimas décadas por outros países, que felizmente em Portugal tivemos a sobriedade de não ir por esse caminho. Nós temos que perceber que isso é um método de produção de energia que está em descontinuação, não é? Portanto, os países que a adotaram estão a perceber que está na altura de acabar com ela e, em grande medida, têm esses projetos para procurar descontinuar essas formas de energia. E nós aqui achamos que não é a altura para ir atrás desse comboio. Esse comboio já zarpou há muito tempo. Mas com certeza que a fusão, devemos investir na fusão, porque essa sim é uma forma verde de produção elétrica, que não implica a produção de resíduos tóxicos, que depois têm muita dificuldade, relativamente à qual temos muita dificuldade em nos livrar dela, não é? Em dar-lhe um propósito que não seja trágico. Mas sim, com certeza. Com certeza. Portanto, a fusão nuclear será uma opção. No interior do distrito, um bocado desertificado, o ambiente está protegido naturalmente. Sim, mas isso não quer dizer que não haja outro tipo de agressões, não é? Aqui na Figueira da Foz, e se calhar aqui olhando para um cenário que nos é mais próximo aqui, também para poder ser relevantes para a população a que nos destinamos hoje, acho que nós achamos que cenários como, por exemplo, aquela lagoa artificial que se encontra em Maiorca, é absolutamente indesejável, não é? Só mesmo um Portugal em que a proteção ecológica e ter como prioridade a manutenção do espaço para amanhã podermos habitá-lo com qualidade, é que podiam dar lugar a uma situação daquelas em que quem o visita, apesar de estar vedado, sabemos que há uma ampla visita àquele espaço, não é? E que em certa medida é permitido, há um clima de permissibilidade por parte das autoridades, porque não se leva isso a sério e também não se criam condições para que essa visita diminua. E quer dizer, quem olha para aquelas cores, se me permitem a piada, penso que a qualquer momento desconfiam que vai sair um peixe mutante lá daquele lago. Enfim, isso era algo que não devíamos ter deixado de acontecer, não é? Aquilo obviamente é uma reminiscência de um tempo em que se fazia mineração a céu aberto, em que não era tida uma grande preocupação para com aquilo que se fazia do espaço depois de passarmos pela fase em que extraíamos do solo aquilo que queríamos aproveitar dele, e depois deixávamos-lo lá e pronto, e ficou, pronto. Aquilo era naturalmente algo que não era suposto acontecer e que nós achamos que não pode acontecer e que certamente não poderá acontecer daqui para a frente. Este é um distrito com jovens, principalmente em Coimbra, na Figueira, com juventude, ensino superior, e as saídas profissionais depois são difíceis. Bem, as saídas profissionais são difíceis, mas nós acreditamos que imbuir o país num projeto de transição energética podia criar e deve proporcionar a criação de as oportunidades que é necessário criar nesta fase para que essa transição se concretize de forma real. E, portanto, nós propomos que em Portugal, a par daquilo que já se vai vendo noutros países da Europa, mas em Portugal não perdêssemos esta oportunidade, este comboio, se me permite a expressão do PRR, para implementar um Green New Deal. Portanto, um amplo plano de investimentos que pugnasse justamente para procurarmos fazer uma transição de uma sociedade baseada em consumo de hidrocarbonetos como fundo, como base da sua capacidade energética, para uma sociedade orientada para fontes renováveis e tudo o que daí vem, não é? Porque há muitas oportunidades relacionadas com esta nova economia, desde também a instalação naturalmente de condições fotovoltaicas para podermos criar eletricidade, nomeadamente nós somos muito proponentes do regime de autoconsumo. Aliás, se me permite dizer, nós olhamos com com algum criticismo algumas iniciativas, como aquelas que vimos, por exemplo, em Cercal
tal do Alentejo, em que, lá está, vem o interesse privado e cerceia uma dose importante do espaço público e muito junto às habitações, deixando as pessoas muito desconfortáveis face a esse tipo de investimentos. É claro que nós não dizemos que não às formas de geração de energia renováveis, como é o caso da instalação dos painéis fotovoltaicos. Mas temos que perceber que há duas maneiras de o conseguir. Uma delas é fazê-lo só para atingir metas, para parecer bem com os nossos parceiros europeus. E outra a porcentagem. Exatamente. E outra é fazer com que isso contribua efetivamente para que as pessoas possam viver melhor. E se calhar para isso temos que ter mais contenção em destruir zonas de habitats e fazer esse tipo de cedências face a esse tipo de projetos de iniciativa privada que naturalmente procuram também, o que também é legítimo, aproveitar esta fase, esta era de novos investimentos para também tirar alguns proveitos, mas cabe-nos a nós, como sociedade, refrear esses ímpetos e procurar que eles não hajam em nosso desproveito, mas sim em nosso benefício. Todos os partidos foram um bocado atrás destas questões ambientais e ecologistas. Infelizmente só agora, não é? Foi oportunismo. Pois, quer dizer... Para lavar a cara. Sabe que estas questões ambientais tornaram-se um pouco incontornáveis. É certo que nós acreditamos que muito tem contribuído à agenda política de certos partidos como o LIVRE para procurar trazê-lo para a arena política. Desculpa, e para a necessidade de discussão. Mas é óbvio que a própria população e a comunidade está a acordar para a irreversibilidade deste tema, não é? Este tema é cada vez mais incontornável, não é? Porque Portugal, sendo um país costeiro, vai ser dos primeiros a sofrer o aumento do nível das águas do mar, por exemplo, como é aqui o caso também da Figueira da Foz, não é? Não é certamente estranho não é certamente um destino estranho a esse fenómeno. E, portanto, todos nós estamos a perceber que, ano após ano, há cada vez mais desastres naturais, há um desequilíbrio maior da origem climática e nós estamos a ser vítimas dos nossos pecados, estamos a pagar a fatura. E ainda pagaremos mais se não formos capazes de agarrar agora o nosso destino e tomar decisões de futuro. Mas atenção que, da mesma forma que o ambiente e que a responsabilidade ecológica não espera, nós não podemos deixar de haver, de mãos dadas e abraçada, uma necessidade também de justiça social. Porque não é possível querermos pugnar por uma sociedade em que todos nós sejamos mais capazes de, enfim, responder de forma mais cabal a estas necessidades e cooperativamente engendrar e poder encetar esforços para o fazer. Claro, se houver pessoas que cronicamente são vítimas de espaços da sociedade, espaços intersticiais onde o Estado não chega e que não têm oportunidades para poder ter uma vida confortável. Nós achamos que uma sociedade a dois tempos não é uma sociedade que sirva a ninguém. Só podemos aspirar a viver todos bem se ninguém ficar para trás. Portanto, a defesa de apoios é essas pessoas, não é? Sim, é defesa de apoios e pensarmos também o seguinte, repare, nós vivemos numa realidade que em grande medida é pós-liberal, não é? E o dinheiro existe, não há nada a fazer. Há grandes interesses privados, há grandes acumulações de capital, enfim, o Estado aparece aqui um pouco como um elo que tem que procurar resgatar algum poder face a outros titãs, não é? Que existem. Sim, vai buscar e depois devia distribuir, não é? Exato, mas mais do que isso, e nós temos visto isso muito recentemente, também com o caso das falências dos bancos, que o Estado se vê um pouco refém do poder económico e só tem capacidade até certo ponto para refrear as suas ambições desmedidas e os seus delírios. E pronto, e vemos-nos nesta realidade, porque nós também nos encontramos num espaço global onde a nossa capacidade de intervenção, infelizmente, é limitada e temos que também jogar com essas regras e temos que lidar com essa realidade. Mas
nós acreditamos que o Estado pode ter um papel mais importante em redistribuir a riqueza e em providenciar mais oportunidades em quem não as tem. Nós achamos, por exemplo, que o subsídio de desemprego, mais do que um azar fruto da falência empresarial ou, enfim, de um problema relacionado com a contratação coletiva ou porque o posto de trabalho foi extinto, mais do que no fundo um azar do lado do empregador, o subsídio de desemprego podia ser abrangido a mais âmbitos, de forma a que não vejamos o desemprego voluntário, claro, com certos limites, com certas balizas, a que possamos não ver o desemprego voluntário como um papão, como uma forma de explorar e de viver à custa do Estado, mas sim um momento para podermos tirar tempo para a nossa conversão profissional, para a nossa reabilitação profissional e convertermos a outro setor que achemos e que vejamos que está mais pujante na sociedade e que necessita de mais procura. E que há mais procura. Neste momento isto é muito complicado, não é? Porque as pessoas verem-se numa situação de desemprego é uma circunstância de absoluto desamparo. E, portanto, ninguém se pode dar esse luxo, porque, naturalmente, as pessoas também gostam de ser as suas famílias e nós também achamos isso. A sociedade só serve o seu propósito, nós só podemos vir a ser uma sociedade plena se tivermos tempo para a família, se tivermos tempo para os nossos... para o lazer também, naturalmente, e para os nossos hobbies, e para nos podermos dedicar também a projetos de construção coletiva de certos aspectos da sociedade. O setor cooperativo, para nós, deve ser fortemente... impulsionado e ampliado. Achamos que a população pode ter um papel fundamental em criar uma vertente e em fomentar uma parte da sociedade que não dependa necessariamente dos proveitos financeiros, dos lucros, mas sim que dependa da nossa capacidade de achar que podemos entregar mais, de construir coletivamente e cooperativamente a sociedade. É por aí também que vem a nossa proposta de procurar reduzir a semana do trabalho às 30 horas. Nós tínhamos um projeto, ainda está no nosso plano eleitoral, mas que procurámos dinamizar bastante no último ato eleitoral de 2019, que era o 30-30-30. 30 horas de trabalho semanais, atingirmos os 30 dias de férias anuais e conseguirmos isto tudo até 2030. Achamos que isto é um limiar importante de qualidade de vida para que as pessoas se possam sentir disponíveis para dar à sociedade, nomeadamente àquelas áreas relativamente às quais o Estado tem dificuldade de seduzir a iniciativa privada. Sim, senhor. Tá. Rui Mamed, obrigado. Eu que agradeço. E o resto de boa campanha. E felicidades. Muito obrigado. Obrigado por esta oportunidade. Terminamos por aqui. Foi mais uma conversa na Figueira TV, no Suite Atlântico Hotel e Spa da Figueira da Foz, com o Rui Mamed, do Livre.